Crianças, vamos lá então para a nossa aula de História. Vamos lá? Nós já tivemos aula de português, né? Hoje é quinta-feira, então nós temos aulas de português e História. Então vamos lá. Nós vamos fazer a correção, tá? De algumas atividades que vocês já realizaram sobre o conteúdo que nós estamos estudando, que é a cidadania em construção. Então, pega o seu livro, pega o seu lápis, a sua borracha e vamos lá para a correção, né? Essas atividades já foram enviadas, né? Vocês já fizeram, agora vocês vão corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Página 39, questão 1, tá? Então, a pergunta é, vamos lá, vou ver aqui no meu livro, fica mais fácil para mim poder ler. Ou vou fazer o seguinte também aqui, eu posso fazer isso aqui, fica mais fácil para mim ler. Não, não vai ficar não. Não vai ficar bom, não vai dar para me ler. Opa, peraí. Se eu der um zoom, não vai ficar bom não. Vou ler no livro mesmo, tá bom? A pergunta. Joia? Então vamos lá, página 39, questão 1. Discuta como a pouca participação popular no processo de independência influenciou no sentimento de pertencimento dos brasileiros que viviam naquele período, né? Nós vimos, né, no quadro que foi pintado lá, né, sobre a independência do Brasil, Dom Pedro como um líder de um movimento popular, correto? Ele foi idealizado, né? A imagem que consagrou o 7 de setembro não relata com exatidão o ocorrido no dia da independência. Foi uma cena produzida pela imaginação do pintor, né? O pintor que fez aquele quadro, ele imaginou o ocorrido, tá? Questão 2. Discuta como as ideias iluministas influenciaram o processo de independência do Brasil. A construção de um sentimento nacional está relacionada ao sentimento de pertencimento e participação, correto? Só que isso foi algo que foi negado na época, né? Sobretudo a quem? Aos escravos e aos indígenas, tá? Então, todas as pessoas tinham o direito de participar, só que esse direito de participar, ele foi negado a muitas pessoas, né? E sobretudo quem? Aos escravos e aos índios, certo? Próximo. Página 40. Vamos lá. Página 40. Temos aí. Leia os textos a seguir e responda as questões. Então, você leu o texto, né? Nós temos aí o quadro, O Grito do Ipiranga, quadro de Américo, de 1888, tá? O quadro de Américo foi apresentado ao imperador Pedro II na Academia Real de Belas Artes de Florença, no dia 8 de abril de 1888, ou seja, 66 anos depois da independência. No texto de apresentação da sua obra, Pedro Américo disse que trocou a mula por um cavalo porque tal montaria não condizia com a cena da independência. Em outras palavras, era preciso adaptar a narrativa histórica aos valores que se pretendia representar no quadro. A versão era mais importante do que a realidade. Começava ali a construção de um país mais imaginário do que real. Então, aí está pedindo o seguinte: descreva a cena representada por Pedro Américo, destacando a figura de Dom Pedro I. Tá? Então, essa cena, ela faz o quê? A cena faz uma abordagem heróica no momento da independência. Dom Pedro estava no centro da obra, correto? Ou seja,
é o protagonista desse processo, montado em um cavalo e com uma espada erguida, tá? Então, é o que a cena aborda aqui, né? Ele aqui, sendo o centro, com a espada erguida aqui, tá? Sendo o protagonista de toda a cena aqui. E as pessoas em volta deles aqui, né? Os homens que estavam em volta dele, todos também estavam o quê? Com as espadas levantadas como ele. Página 41. Vamos lá. Então, essa foi nós respondemos a da página 40, agora vamos para a página 41, a letra C. Peraí. Vamos para C, da página 41, tá? A letra B nós vamos fazer quando nós chegarmos em casa. Em casa, estão acostumados a ficar em casa, né, gente? Quando nós voltarmos para a sala. Tomara que seja em breve, né? Então vamos lá. Letra C. Apresente o argumento usado por Pedro Américo para justificar as alterações promovidas por ele na cena da independência do Brasil. Então vamos lá. O argumento no texto aqui, tá? O texto questiona o caráter heróico conferido a Dom Pedro I pelo artista Pedro Américo. Um exemplo foi a sugestão do pintor usar a figura de um cavalo no lugar de uma mula, que teria sido utilizado pelo imperador nesse contexto histórico. Desse modo, Pedro Américo teria trocado a mula por um cavalo, porque era preciso adaptar a narrativa da história, faltou aqui, tá? Aos valores que ele pretendia representar no quadro, né? Então, no quadro, ele quis passar uma imagem diferente, na verdade, da imagem que realmente aconteceu no dia, né? Então, o texto questiona o caráter heróico conferido a Dom Pedro pelo artista Pedro Américo, né? O texto lá, ele faz um questionamento, né? Dom Pedro não estava o quê? Um cavalo, ele estava numa mula, né? Só que foi passado o desenho de uma outra forma, tá bom? Para quê? Para adaptar a narrativa histórica, que é histórica, tá, gente? Aos valores que ele pretendia representar no quadro. Página, antes de seguir da página 42. Vamos lá. Tá. Na página 41, nós temos lá, em busca de uma nação, tá bom? Vou ler aqui com vocês, tá? Então, nós temos aí, explicando o que é monarquia. Monarquia é a forma de governo na qual quem governa é um rei, certo? Após a independência, em 1822, Dom Pedro foi proclamado imperador e uma monarquia foi criada, ou seja, o Brasil passava a ser governado por um rei ou monarca, que transmitia seu poder aos seus descendentes. Pega o seu marcador e grifa essa parte aí, tá? Para entendermos o que aconteceu com o Brasil durante os seus primeiros anos após a independência, é preciso reforçar o tamanho das terras brasileiras e a necessidade que o rei tinha de se comunicar com as várias regiões do país. Era tudo muito longe, né? Não tinha as facilidades que nós temos hoje, né? Dos meios de comunicação. Então, demorava dias, meses para se comunicar. Essa tarefa era muito complicada para a época, já que os recursos de comunicação eram limitados e precários. Uma mensagem do imperador podia demorar meses para chegar até as regiões mais distantes da capital, no Rio de Janeiro. Para se ter ideia, a informação que o Brasil tinha se tornado independente de Portugal demorou cerca de 3 meses
para chegar nas províncias mais distantes da capital. Havia também meios de comunicação escritos, como os panfletos e jornais. Além de trazerem notícias de outras regiões, tratarem de temas locais, os impressos ajudavam na divulgação de ideias políticas, fazendo muitas vezes oposição ao imperador. Grifa também essa parte aí. No entanto, a maior parte da população brasileira era analfabeta, não sabia ler e nem escrever, o que fazia com que a comunicação permanecesse restrita. Então, né, se a maioria era analfabeto, então a informação ficava restrita, né? Ela chegava a quem sabia ler e escrever, né? Os outros só ouviam. Tá? Então, vamos lá. A formação da nação dependia dos brasileiros se reconhecerem como tal, livres das amarras portuguesas e fazendo parte de um único país. Foi comum em muitas regiões do país grupos se organizarem para lutar a favor da separação de suas regiões do restante do Brasil. Então, eles queriam, né, que o Brasil, cada região do Brasil, tivesse o seu próprio governo, né? Queriam que as regiões, que a sua região, o lugar em que eles moravam, fosse independente, né? Cada um tivesse o seu próprio controle. A extensão territorial foi um dos fatores responsáveis pela formação de um país extremamente dividido, marcado por regionalismos. O que é regionalismo? Tendência a só considerar os interesses particulares da região em que se habita, né? Então, as pessoas aqui, né, estavam o quê? Se sentindo o quê? Prejudicadas, né? Só algumas regiões estavam tendo o quê? Os privilégios e outras regiões não. Marcada por regionalismos e por inúmeras diferenças políticas, econômicas e sociais. Conciliar as diferenças regionais e transformar o território brasileiro em uma nação foi um desafio enfrentado pela monarquia brasileira, né? Nós tivemos nesse período aí muitas revoltas, né? Foi um período em que aconteceram muitas revoltas nesse período. As pessoas querendo o quê? Uma igualdade social, né? Que muitos não tinham. Então, vamos lá. Antes de seguir, página 42. Analise a charge a seguir e responda as questões. Descreva a ação praticada por Dom Pedro I. Então, a resposta. A charge apresenta o imperador Dom Pedro I segurando o mapa do Brasil, buscando prender todo o território com uma corda. A expressão do seu rosto demonstra a dificuldade do governante em executar a sua tarefa, né? Então, ele estava tendo o quê? Problemas para o quê? Manter o país organizado, tá? Explique o objetivo da ação executada por Dom Pedro I. Né? Qual que foi o objetivo? A ação de Dom Pedro I está relacionada à tentativa de evitar a fragmentação do territorial brasileira. Tira esse "do" aí, tá, gente? A fragmentação territorial brasileira, ou seja, seu objetivo é garantir a unidade do Brasil. Então, como estava acontecendo muitas revoltas e eles estavam querendo cada um ficar, né, nas suas terras. Então, Dom Pedro, ele estava o quê? Tentando evitar o quê? Essa fragmentação territorial brasileira, né? O objetivo dele era garantir a unidade do Brasil. Letra C.
Agora a letra C está lá na página 43. No contexto representado pela charte, podemos falar de uma nação brasileira? Justifique sua resposta. Aqui, né? Por esse desenho aqui, né? Podemos falar de uma nação brasileira? Não podemos falar de uma nação brasileira, já que as diversas regiões do país tinham interesses e características diversas e não pretendiam, por este motivo, aderir ao projeto de Dom Pedro I. Né? Eles não estavam satisfeitos, né, com o que estava sendo feito. Por quê? A minoria era beneficiada, né? A maioria das pessoas, né? Porque nós não vimos lá que a maioria era analfabeta, não sabia ler nem escrever. Então, o acesso às informações eram restritas, né? E o povo não estava satisfeito, porque somente algumas partes estavam sendo beneficiadas. Aqui nós já lemos, tá bom? Coloquei aqui, mas nós já fizemos a leitura e fizemos essa atividade aqui. Então, vamos lá. O que já aprendemos? Eu fiz aqui um resumo para vocês do que nós já aprendemos. Vamos ler. A colonização do Brasil aconteceu no final do século XV, no ano de 1500, quando algumas nações europeias estavam envolvidas com a expansão marítimo-comercial. Nesse tempo, nações como Portugal e Espanha lançaram expedições pelo mar em busca de novas rotas marítimas e novas terras que poderiam ser exploradas. Nesse processo, os portugueses anunciaram a descoberta de novas terras a sul do continente americano no ano de 1500. Nos primeiros anos da colonização, os portugueses não deram muita atenção aos domínios brasileiros. Nesse tempo, queriam se aproximar mais do comércio com as Índias e se limitou a poucas expedições de reconhecimento, proteção do território e de busca do pau-brasil. Nesse momento, tiveram que enfrentar a resistência de algumas populações indígenas e a ameaça de invasão por outros povos europeus que também tinham interesse em explorar o Brasil. A partir de 1530, a colonização portuguesa tornou-se mais intensa. A partir deste período, surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar e a exploração da mão de obra escrava começou a consolidar em nosso cotidiano. Além disso, vale ressaltar o papel assumido pelos padres jesuítas. Chegando ao Brasil, esses representantes da igreja voltaram-se para a conversão religiosa da população indígena para o catolicismo. Vamos lá. Entre os anos de 1580 e 1640, a colonização portuguesa sofreu uma relativa mudança com a organização da União Ibérica. Nesse período, os espanhóis tiveram à frente das principais ações administrativas relacionadas ao Brasil. Com essa mudança, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e passaram a dominar a produção açucareira naquela região. Nesse tempo, a economia portuguesa ficou seriamente fragilizada e a situação não melhorou muito no século XVII, quando o governo português tinha recuperado o controle da colônia. Uma grande mudança foi notada quando atingimos o século XVIII, quando foram descobertas as primeiras minas de ouro no interior do Brasil. Sendo uma atividade altamente lucrativa, a mineração trouxe a intensificação da cobrança de impostos e a fiscalização por parte das autoridades portuguesas. Em reação,
percebemos que esta época também ficou marcada pelas mais importantes revoltas coloniais. Os revoltosos tinham motivações e objetivos diversos para protestar, desde a falta de auxílio do governo português até o exagero nos impostos cobrados. Entre essas revoltas, ficaram mais conhecidas a Inconfidência Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798. As duas projetaram o rompimento local com as autoridades portuguesas e a fundação de governos independentes. Contudo, a Conjuração Baiana foi a única que se colocou contra a escravidão e teve a participação intensa de portugueses. O ano de 1808 é reconhecido por alguns historiadores como o tempo que a ordem colonial passou a ser desmontada no Brasil. Isso porque a família real portuguesa chegou ao Brasil e concedeu importantes liberdades de ordem econômica e política. Mesmo com maior autonomia, devemos lembrar que era a coroa portuguesa que tomava as mais importantes decisões por aqui. E por tal razão que a colonização é oficialmente findada no dia 7 de setembro de 1822, quando nossa independência foi declarada. Então, crianças, eu fiz aqui um resumo, né, daquilo que nós já vimos, que nós aprendemos sobre a cidadania em construção, tá bom? Nossa próxima aula, nós vamos continuar com o assunto, tá bom? Nós vamos estar falando sobre a primeira Constituição do Brasil, tá? Nós vamos dar continuidade a esse assunto. Vocês vão estar recebendo por e-mail, tá? Uma atividade referente a este assunto que nós já estudamos e corrija todas as suas atividades, tá bom? Coloca OK corrigido, não esqueça a data que você corrigiu, tá? OK corrigido. E na próxima aula nós continuamos. E que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, tá bom? E que o Senhor possa estar guardando você e toda a sua casa. Tá? Um beijo para vocês, estou com muita saudade, de coração, saudade mesmo, tá? Da gente estar junto, estar conversando, rindo, né? Brincando, estudando junto, né? Mas logo, logo a gente vai estar junto de volta, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe.